Olá, meus lindinhos, como estamos? Muita saudade de vocês. Não vejo a hora da gente voltar para as nossas aulas presenciais, mas enquanto isso, vamos trabalhar mais um tema de redação? Olha só, esse tema é da área da saúde, obviamente, a gente está falando de telemedicina, mas quando a gente fala de democratização do acesso a qualquer coisa, ele obviamente tem uma perspectiva que é muito mais social, né? O panorama se torna muito mais amplo. Então vamos falar dos desafios para a democratização da telemedicina no Brasil. Eu também poderia trocar a expressão telemedicina por tecnologia na medicina, né? Que daria no mesmo. Vocês vão observar que, número 1, para ter entendimento desse tema, pensar rápido, planejar rápido o nosso texto, a gente começa a fazer associações com outros temas dessa natureza sobre os quais a gente já pensou. O tema, na verdade, ele é muito simples. Como nós vamos fazer com que a medicina via tecnologia seja acessível para todos os brasileiros? Nós já fizemos isso, por exemplo, com o tema da educação, quando a gente fala de educação à distância, do ensino à distância. Nós estamos fazendo isso agora, nesse momento, eu estou à distância, gravando uma aula para vocês, que vão poder assistir a essa aula de qualquer lugar, mas para vocês assistirem, vocês vão precisar de uma conexão, vocês vão precisar de um aparelho tecnológico, seja um celular, seja um computador. Então, é basicamente a mesma análise que a gente vai fazer para discutir a democratização da telemedicina, certo? Para começar, para apresentar o assunto para vocês, a gente vai mostrar o quê? Olhe, hoje a gente vem falando de telemedicina e tem um motivo para isso. Em abril, ou seja, muito recentemente, o Congresso Nacional regulamentou o uso da telemedicina no Brasil durante a pandemia, né? Então, essa é uma informação crucial para vocês. Em abril, foi regulamentada, porém, somente com caráter emergencial, ou seja, acabou a pandemia, essa regulamentação ela não tem mais valor, ok? Mas é importante que vocês saibam que já existiam outras iniciativas antes de regulamentação da telemedicina, sobre as quais eu vou falar já já, certo? Antes de entrar nesse ponto, a gente vai entender o seguinte: o que é telemedicina? Eu acho que o nome é autoexplicativo, né? Evolução natural do cuidado com a saúde no meio digital. Gente, nós vivemos numa sociedade informacional. Se vocês observarem, a tecnologia, ela está inserida em praticamente todos os aspectos do nosso cotidiano e de quase todas as áreas. Vamos pensar, por exemplo, direito. Já existem as plataformas digitais, aliás, quantas coisas que antes demandavam ir a algum lugar, preencher papéis, assinar papéis fisicamente falando, hoje nós podemos fazer pela internet, inclusive processos judiciais eletrônicos, como nós vimos constantemente na TV. A justiça no Brasil inteiro ela continua funcionando, não é, por meio de plataformas digitais. A educação, o quanto se beneficia da tecnologia com o ensino à distância. Se não fosse o ensino à distância, como nós poderíamos nesse momento estar dando andamento, né, ao nosso conteúdo, às nossas aulas? Vamos pensar no comércio, por exemplo, né, o quanto que as lojas migraram do físico para o virtual, não apenas nesse momento, né? Quantas lojas elas existem única e exclusivamente no universo virtual. Então, natural que a medicina também bebesse, né, dessa mesma evolução, desse mesmo progresso. E é imprescindível que eu mostre para vocês que isso já existe há muito tempo. Se você for observar do raio-x para o diagnóstico com imagem, que a medicina fez, evoluiu dentro desse contexto da ciência, né, da tecnologia. Só que o que nós estamos falando agora é diferente, porque a tecnologia ela vai mediar a relação entre o médico e o paciente, muitas vezes sem que essas pessoas tenham se encontrado antes, ou seja, a teleconsulta, o telediagnóstico, tudo vai começar a acontecer
a partir dessa mediação da tecnologia. Então, apresentado o assunto, a gente vai pensar o seguinte, ok, quais os problemas que eu vou levantar nessa prática? Primeiro, como eu disse a vocês, a regulamentação da prática da telemedicina no Brasil, ou da medicina virtual, digital, medicina 4.0, ela já existe desde o ano de 2002. Mas se vocês compararem como era a medicina e a tecnologia em 2002 e os recursos tecnológicos que nós temos hoje, vocês vão perceber o seguinte, a legislação de 2002 está obsoleta, certo? Ela está ultrapassada. Então, em 2019, mais precisamente no mês de fevereiro, o Conselho Federal de Medicina fez uma regulamentação da telemedicina no Brasil. Mas é importante dizer que isso desagradou a uma parte, né, até considerável da classe médica e que conselhos regionais insistiram que essa regulamentação ela não poderia ser tão verticalizada, que era necessário ouvir os conselhos regionais. Houve, né, uma certa polêmica com essa regulamentação e um mês depois o Conselho Federal de Medicina voltou atrás e não teve regulamentação. Ficou de se discutir e veio a pandemia no ano de 2020. E em abril, o Congresso Nacional, veja, não mais o Conselho Federal de Medicina, o Congresso Nacional, ele criou uma lei, né, tem lá o número da lei, que era exatamente para usar a telemedicina agora na pandemia da Covid-19. Aí vocês vão imaginar assim, como isso pode ajudar nesse momento? Na verdade, é como isso está ajudando nesse momento. Imaginem vocês que muitos médicos, né, não estão podendo abrir seus consultórios. Eles têm pacientes, os quais têm doenças que precisam de um monitoramento e os médicos estão podendo fazer isso via celular, WhatsApp, outros tipos de teleconsultas, né, ou no Zoom, enfim, no Google Meet, no recurso que o médico estiver lá disponibilizando para o seu paciente. Mas isso também está servindo para inúmeras prefeituras no Brasil inteiro fazer o monitoramento dos casos suspeitos da Covid-19, certo? Inclusive em vários estados esse monitoramento via internet, ele está funcionando de uma maneira ideal para não superlotar os hospitais e os postos de saúde. Ok. Agora, o que vocês precisam pensar é o seguinte, parece bacana isso, nossa, olha, ao invés de ir ao posto de saúde, eu encontro um médico ali via internet, eu me consulto com ele, eu tiro as minhas dúvidas e eu descubro se é para eu ir ou não. Então eu estou evitando de encher aquele ambiente. Nossa, por que isso não vai existir ad eternum? Então, primeira coisa que a gente vai pensar, o Congresso Nacional sancionou essa lei na verdade ela é sancionada pelo Presidente da República, né? Votou essa lei que foi sancionada pelo Presidente da República, mas em caráter de excepcionalidade, ou seja, acabou a pandemia, essa lei ela não tem mais validade, aí nós precisamos levantar uma nova discussão que é extremamente necessária no Brasil, porque muitos benefícios poderão vir da telemedicina. E isso representa um avanço num território do tamanho do nosso, certo? No qual os médicos estão mal distribuídos, nós sabemos disso, né? Eles estão concentrados em determinados lugares e faltam médicos em muitos outros lugares, em que faltam especialistas em muitas áreas, em muitas partes do Brasil, e a telemedicina ela pode vir para sanar esse problema. Mas aí vem a temática que vocês precisam entender. Qual é essa temática? Democratizar. Porque, ok, regulamenta, bacana, perfeito, mas a partir do momento em que se regulamentar de norte a sul do país, todos terão acesso a isso, a gente realmente vai conseguir socializar o acesso à saúde por meio da telemedicina? Vocês estão sacando o problema? Ok, a lei está lá, de repente isso vai, né, ou vai ser o Congresso Nacional novamente que vai discutir essa questão, ou vai ser o Conselho Federal de Medicina, né, que é uma
autarquia, ou seja, é uma instituição autônoma. Ela é vinculada ao Estado, mas ela é autônoma, né? Tem autonomia para tomar as suas decisões. Independente de quem vá regulamentar, a grande questão que a gente está colocando aqui no tema é democratizar. Regulamentar não é sinônimo de democratizar. Então vocês vão pensar no seguinte: quais são os obstáculos para que nós possamos popularizar, tornar acessível a telemedicina a todos os cidadãos brasileiros, já que na nossa Constituição a saúde é um direito universal, certo? Então, sempre que vocês tiverem dúvida em qual andamento vocês vão dar ao tema, é causa e consequência, causa e causa e tal, transforme o tema numa pergunta imaginária, obviamente, né? Você vai perguntar o seguinte: quais são os desafios para democratizar a telemedicina no Brasil? Quais são os empecilhos que a gente vai encontrar para transformar isso em algo acessível para todos os brasileiros, 200 milhões de brasileiros? Então, de cara, vocês vão pensar o seguinte: olha, é basicamente a mesma coisa da educação à distância. O primeiro ponto que a gente vai pensar, sem dúvida nenhuma, é estrutura física, já que contamos com a saúde, né, ainda muito precarizada no Brasil. E, por outro lado, capacitação, não é? O fato de um médico ter o celular e saber usar as redes sociais, etc e tal, não significa que ele saiba usar a telemedicina, não é? A gente não está falando de um uso profissional. A gente está falando de um uso normal, que a gente faz como cidadão, como pessoa, enfim. Mas o uso profissional, ele vai requerer uma capacitação do profissional de medicina. Ok. E o segundo ponto é: o que nós ouvimos até agora foi uma medida em caráter emergencial. Então, uma regulamentação que não tem ainda critérios muito específicos. O que pode ser feito para que tenhamos critérios específicos e que a ética prevaleça no uso da telemedicina no Brasil inteiro? O que nós podemos fazer para que o agir médico no ambiente virtual ele não seja nem mercantilista, nem abusivo e muito menos antiético? Então, são dois pontos que nós vamos trabalhar, ok? Lembrando que quando vocês forem antes de vocês irem para realmente o planejamento, escrever o texto, é importantíssimo que vocês leiam os textos de apoio, que vocês marquem o que vocês considerem importantes, até para vocês não repetirem essas informações no texto de vocês, não é? Porque o texto de vocês vai depender de quê? Informações novas. Então vamos lá, meus amores, olha, vamos começar com aquelas boas diquinhas para introduzir um texto sobre a democratização do acesso à telemedicina. Não tem como, na minha cabeça, não vir a frase, né, do dramaturgo inglês Bernard Shaw. Por quê? Porque, veja, a frase dele é interessantíssima. Ele diz: é impossível progredir sem mudança. E a medicina, ela ainda tem um fazer muito tradicional, muito convencional, embora por trás dela, né, a ciência se desenvolva cada vez mais e a gente se beneficie, né, de todo esse calabouço de informações que a ciência nos dá, de benefícios que a ciência nos dá. O fazer médico, ele é extremamente convencional e eu não estou aqui fazendo um julgamento de que isso é bom ou de que isso é ruim. Eu estou fazendo com que vocês pensem que a esse fazer tradicional pode ser somado, né? Pode ser somada uma nova forma de vivenciar, que não significa que você vai anular a velha. Agora, o que vocês vão pensar? A velha não, a usual. Não é verdade? O que vocês vão pensar é o seguinte: usando a frase de Bernard Shaw, você vai mostrar, obviamente, que é importantíssimo se conectar às mudanças, que a tecnologia ela sempre esteve associada à medicina, né? Que a medicina ela sempre progrediu, ela sempre evoluiu e que esse agir, esse fazer médico também vai se beneficiar da tecnologia, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, que são o quê? Conjunções adversativas, onde vocês vão apresentar o quê? A problemática. Essa problemática que a gente vai mostrar é o seguinte: não podemos nos esquecer de que existem desafios os quais precisam ser revistos, pensados e vencidos
para tornar acessível a telemedicina a todos os brasileiros. Caso contrário, meus amores, nós vamos estar exatamente onde estamos hoje. Só vai ter acesso à telemedicina quem geralmente tem acesso à medicina, quem pode pagar por ela, certo? Uma outra dica é vocês usarem a frase do Albert Einstein, em que ele diz: tornou-se aterradoramente claro que a nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade. A frase ela pode ser interpretada de inúmeras maneiras. Nesse contexto que a gente está colocando, nós vamos mostrar que a sociedade ela é profundamente dependente da tecnologia e não há como deixar a medicina fora desse processo, porque esse é um processo natural, que não há como retroceder. É um processo que a gente chama de inexorável. Então, já que temos tantos benefícios, o que nós podemos fazer é democratizar esses benefícios, vencendo os desafios que nos são impostos, ok? Ainda coloquei uma terceira opção para vocês, que é uma opção em que a gente contextualiza, né, com o direito à saúde. A saúde é um direito, né, no Brasil, ela é um direito universal, que está lá colocado na Constituição de 1988, de uma maneira muito clara. Todos nós temos direito a uma saúde, ao acesso à saúde, que no caso, né, seria a qualidade de vida de todos os brasileiros. Vocês vão problematizar, ó, só para relembrar as fases da introdução. Eu tenho a contextualização, que geralmente a gente faz com um repertório. Eu tenho a apresentação do tema, usando as palavras-chave, obviamente, problematizando, e eu tenho a minha tese, que geralmente a gente faz o roteiro do que a gente vai discutir no decorrer do texto, certo? Estão ligadinhos? Então vamos lá. Como que a gente pode colocar? Falar da década de 80, que foi uma década, né, considerável para todas essas mudanças. A Constituição de 1988 aqui deixou bem claro, né, que a saúde é um direito de todos os brasileiros, que deve ser oferecida pelo Estado, certo? Mostrar que implantar uma medicina democratizada num país de dimensão de um continente, tal qual é o Brasil, com profundas desigualdades, é muito difícil, e que é nesse contexto que surge a medicina, a telemedicina, porque a princípio ela surge exatamente para dar acesso à saúde a pessoas que estão em regiões extremamente remotas, sem acesso especialmente a médicos especialistas. Mas aí vem toda a problemática. Nós precisamos pensar que essas desigualdades também afastam essas pessoas da telemedicina, porque vão requerer, né? Vão requerer estrutura física, capacitação, que muitas vezes não vai ter nesses locais, ok? Então lembra de finalizar com as problemáticas de vocês ali bem organizadinhas, ou pelo menos, gente, caso vocês não se sintam confortáveis para fazerem o resuminho, vai achar que a introdução vai ficar grande demais, vai tomar um pedaço muito grande do texto, você pelo menos coloca a palavra-chave, né? Que é necessário avaliar os desafios, os principais desafios, né? A fim de que se obtenha benefícios disso aí, ok? Vamos para os argumentos. Meus amores, lembrando que os conectivos, né, são elementos importantes para nós começarmos os nossos parágrafos. Tirando o primeiro parágrafo, que é a introdução, que obviamente não tem uma ligação com nada que eu disse antes, a partir do segundo parágrafo é sempre interessante eu pensar, do segundo parágrafo do texto, em quais conectivos eu vou utilizar, certo? Lembrem-se disso, por favor, competência 4, ok? Então, primeiro argumento que a gente pode mostrar é o seguinte: a virtualização da medicina, ela teoricamente democratiza o acesso aos serviços de saúde, né? Ela democratiza que a gente aqui no Brasil, no interior do interior, tenha contato com um super, né, PhD naquela área da qual a gente necessita. Então, a princípio, isso é inquestionável. Todavia, é necessário estrutura e capacitação. Então, não tem como a gente negar a importância, a relevância desses aspectos. E aí, os problemas se somam no Brasil, porque
Esses dois pontos que eu coloquei para vocês, eles vão depender de quê? Sem dúvida nenhuma, de investimentos. E se há uma área sobre a qual pesam inúmeras reclamações, é a área da saúde. Então, a saúde brasileira é uma saúde que lida com uma precariedade constantemente. A saúde pública, mas não vamos nos enganar, a saúde privada também. Né? Você vai dizer, como assim? Se eu posso pagar? Ok, se você pode pagar, mas se você paga por meio de planos de saúde. Vocês já viram muitas situações em que os planos de saúde, eles prometem algo que eles não cumprem. Ok? Então vamos lá. A gente vai falar que falta estrutura, sem dúvida nenhuma, e falta a capacitação técnica, porque não adianta você chegar para os médicos no Brasil inteiro e falar, agora vocês vão usar a telemedicina. Ok, como? Cadê o sistema que eu vou usar? Olhe, como professora, eu percebi a diferença que é você usar a tecnologia, você conhecer rede social, você saber como faz um vídeo, como edita, como coloca no YouTube e você saber como lida com as plataformas de aula online. O quanto que nós, professores, nos batemos para descobrir como usar uma série de ferramentas, e ainda estamos nos batendo, uma série de ferramentas do Classroom, do Zoom, do Google Meet e de outros tantos, né, de outras tantas plataformas que nos chegaram e muitos de nós não estavam treinados para isso. Então, é a mesma coisa com o profissional de medicina. Porque, veja, meus amores, uma coisa é você falar telemedicina que o seu médico te deu o número do celular dele e você tira uma dúvida por WhatsApp. Outra coisa completamente diferente é nós darmos uma regulamentação a isso e isso se transformar numa consulta. Obviamente o médico não vai fazer mais por WhatsApp, porque ele precisa ser remunerado devidamente pelo tempo, né, que ele está destinando a você. Então, a gente precisa de quê? Primeiro, a inclusão tecnológica não é uma realidade no Brasil. Então vamos pensar que em muitas cidades brasileiras, em muitas regiões no Brasil, em muitas localidades, nos postos de saúde nós não temos, nos postos de saúde não temos mesmo, mas eu digo nas unidades de saúde, nos hospitais, às vezes o aparelho de raio-x está quebrado. Vocês imaginam o que é ter uma sala conectada para os médicos atenderem via tecnologia. Então, esse é um ponto que vocês precisam refletir. Segundo ponto que vocês vão pensar, como eu estava dizendo para vocês, os profissionais de saúde, pelo fato de eles saberem usar a tecnologia, não significa que eles estão tecnicamente preparados para usar a telemedicina, né? Telediagnóstico, telemonitoramento, teleconsulta, tudo isso vai exigir um tipo diferente de conduta para o qual o profissional da medicina precisa estar preparado. Caso contrário, nós vamos falar em erros de diagnósticos, em responsabilidades e, inclusive, remuneração indevida desses profissionais de saúde. Quando eu estou falando remuneração indevida, eu estou falando para baixo, não para cima, certo? Então vamos lá, meus amores. Olha, o que a gente precisa pensar agora? Nós falamos do primeiro ponto, que foi sobre o quê? Precariedade na estrutura da saúde brasileira. Isso a gente sabe que tem. Vamos provar? Veja, eu apresento para vocês uma pesquisa Datafolha encomendada pelo Conselho Federal de Medicina, que é uma pesquisa de 2019, né? Ela foi feita no ano de 2018, os resultados foram apresentados no ano de 2019, que mostra que menos de 4% do orçamento do governo federal foi destinado à saúde em 2018. Quando a gente ouve falar os bilhões que se gasta, né, com saúde no Brasil, a gente diz, nossa, é muito dinheiro. Mas a gente não consegue entender o quanto que está envolvido nesse dinheiro aí. Por exemplo, a quantidade de hospitais ligados ao Sistema Único de Saúde, de profissionais, a saúde que vai desde a atenção primária, saúde da família, vacina, a saúde de alta complexidade, como transplante de órgãos, porque tudo isso quem faz é o SUS.
Então vejam, o orçamento destinado à saúde, ele ainda é pouco. Eu não estou falando de corrupção, eu estou falando realmente de orçamento. E vocês podem fazer um comparativo com outros países que nem têm a saúde como direito universal, como é o caso de alguns países aqui da América do Sul, Chile e Argentina, por exemplo, que gastam mais do que a gente. Por outro lado, nós falamos de quê? Nós falamos do acesso à tecnologia. Existem muitos hospitais aí no Brasil inteiro que não tem um aparelho de raio-x funcionando, quiçá tecnologia de computador de ponta, né? De rede, Wi-Fi, etc e tal. Então eu usei aí para vocês, obviamente que vocês só vão usar um, né, meus amores? Não tem como a gente colocar no parágrafo. A gente não pode perder o foco, que o mais importante é a nossa análise, tá? Esse repertório que a gente dá as dicas para vocês é um repertório que serve de apoio para o seu argumento. Ele não substitui o seu argumento, certo? Então, quando a gente fala nessas desigualdades de acesso a uma série de coisas no Brasil, nós podemos usar o geógrafo Milton Santos, maravilhoso, que ele diz o quê? Que a globalização atinge ao mundo todo, mas não a todos os lugares. Ele fala dessa globalização extremamente perversa que a gente tem, e isso é verdadeiro. Então, a gente não pode pensar numa telemedicina democratizada, né, se ela está democratizada somente entre aqueles que já teriam acesso àquilo de outra maneira. Se é para realmente resolver os problemas que a gente tem, que ela possa alcançar a toda a população brasileira, né? Que isso vai ser formidável, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Por outro lado, tem o escritor, né, que é norte-americano e canadense, o William Gibson, que é um contemporâneo da gente, escritor de ficção, e ele diz o quê? O futuro já chegou, só não está uniformemente distribuído, e não está mesmo. Enquanto nós estamos falando em telemedicina aqui, existem muitos lugares no Brasil que não tiveram a oportunidade de ter um médico no ano de 2019. Então, o futuro não chegou nesses lugares. A gente precisa sanar essas problemáticas para a democratização do acesso à telemedicina, ok? Pensa que a gente está falando, fique firme em qual é o tema, para vocês não darem aquela derrapada em parágrafo nenhum e tangenciarem, certo? Agora vamos para o nosso segundo problema. Em segundo lugar, em segunda análise, ademais, outro sim e todos os demais que vocês gostam de usar aí, tem um outro ponto, que é a falta de critérios claros pode levar ao uso inadequado e antiético da telemedicina. É muita coisa para falar dentro desse parágrafo e eu conto com vocês para refletir sobre o que realmente vocês consideram hiper importante, para não apresentar muitas informações sem discussão. É crucial que vocês discutam, certo? Então, pensa o que você quer falar e discuta. O que eu coloco para vocês de cara é que as regras de uso da telemedicina, elas não estão claras ainda, certo? As regras éticas e legais, elas não são suficientes. Se vocês forem observar, a regulamentação ela veio em toque de caixa, porque ela veio numa emergência de uma pandemia, né? Então, olha que loucura. O que acontece? A lei, ela tem esse caráter, né, emergencial, ela não fala a respeito das condutas médicas de uma forma muito clara. Por exemplo, ela não diz o que pode ser feito de fato à distância, qual é o meio específico que vai ser utilizado. Por exemplo, o médico vai ficar escravo do celular? Um paciente pode estar usando o WhatsApp para tirar dúvida com ele o tempo inteiro? Quanto tempo vai durar essa consulta? Por exemplo, se a internet cair, eu tenho direito a receber reembolso por essa consulta que não aconteceu? Como o plano de saúde vai remunerar o médico por isso? Todas essas questões, elas têm que ser muito específicas, né? A fim de que não se façam um uso que seja
mercantilista. E quando eu falo mercantilista, muitas vezes eu não estou falando nem da pessoa do médico, eu estou falando de toda uma estrutura que está por trás dele, que pode inclusive induzir ao erro. Aí vocês podem falar assim, mas o uso da medicina já é mercantilista. Eu sei, gente, mas aí a gente não pode abrir mais um precedente para isso, certo? Nem para o uso mercantilista, nem para o uso irresponsável, nem para um uso sem a devida atenção do paciente, porque nós não vamos nos esquecer de que o computador é que vai mediar esse encontro. Então o médico ele perde algo que é imprescindível na medicina, que é o toque, não é? Que é a escuta. E isso, obviamente, desumaniza uma relação que já vem sofrendo, né, alguns impactos, que é essa relação médico-paciente, que é fundamental para o diagnóstico, que é fundamental para a busca, né, da cura da doença do paciente, ok? Então, o que a gente falou nesse parágrafo? Ó, não temos critérios claros, a gente não tem uma regulamentação ainda precisa. Então, para democratizar o acesso, a regulamentação, a lei, ela precisa ser muito especificada, ela precisa ser, essa discussão tem que ser horizontalizada, tem que ser o Conselho Federal, tem que ser os conselhos regionais, tem que ser a própria sociedade para ouvir, para falar, para ouvir, para colocar tudo muito claro no papel, certo? Para que cada um não faça a sua maneira e isso gere impactos muito mais negativos do que positivos. Ok, o que a gente pode usar como repertório nesse parágrafo? Veja, uma coisa que a gente está falando aqui é necessidade de lei, né? Necessidade de regulamentação, necessidade de ordenamento. Então, vocês podem usar Emile Durkheim, que ele diz o quê? A ausência de regulação social pode perturbar a vida das pessoas, gerando instabilidade e caos. Como é que Durkheim chama isso? Anomia. Então, para que a anomia não ocorra, é necessário a regulação. Por outro lado, tem uma frase do Schopenhauer que eu também acho muito bacana, que ele diz o seguinte: todo homem toma os limites do seu próprio campo de visão como os limites do mundo. Então, a fim de que cada médico não faça aquilo que ele tome como pertinente, porque ele está tomando como certo dentro do seu campo de visão, é preciso haver a regulamentação, ok? E por fim, eu estou dando mais um repertório para vocês. Por favor, eu não estou confundindo, tá? Vocês lembrem-se de que a gente coloca mais opções para que as redações não saiam todas iguais. E essa última é uma que eu acredito que vocês não conheçam. Embora vocês saibam quem é o Hans Jonas, né? O filósofo que escreveu O Princípio Responsabilidade. Acredito que esse livro dele, Técnica, Medicina e Ética, sobre a prática do princípio responsabilidade, acredito que vocês não tenham visto. Mas alguns de vocês, pelo menos, acredito que não. E o que ele fala? Ele diz assim, ó, o Hans Jonas, ele tem muita preocupação com a tecnologia, com a forma como a tecnologia vem mudando o mundo. E quando ele fala do princípio responsabilidade, ele diz que é a responsabilidade que essa geração precisa ter com a geração que ainda nem nasceu, que nós temos a responsabilidade de deixar um mundo, né, sustentável para as gerações vindouras, para o neto que eu nem sei se vou ter, mas eu tenho a responsabilidade de fazer isso. E nessa obra Técnica, Medicina e Ética, ele mostra o seguinte: os avanços no campo da medicina, da biotecnologia, transformaram o ser humano num objeto. Então, de uma forma ou de outra, o uso da telemedicina é mais um avanço, correto? E ele mostra o quê? É preciso formular novos critérios para esse uso, para que ele não comprometa a ética, porque os critérios velhos não servem mais. Ok? Agora vamos fechar. Não tem como a gente fugir de uma conclusão proposta daí, não. E veja, nós falamos de duas coisas. Lembrem-se, eu só posso propor uma solução para os problemas que eu discuti. Então, eu discuti problemas ligados a quê? Estrutura,
né, a questão da plataforma, a questão do treinamento, né, do profissional de saúde. Eu falei de que mais? Da questão ética, da falta de regulamentação. Então, a minha proposta de intervenção precisa partir daí. Aqui é a título de sugestão, obviamente vocês podem usar o Ministério da Saúde para falar da lei, o Conselho Federal de Medicina, mas vocês também podem usar o Congresso Nacional, certo? Dada a seriedade disso tudo. Então, o que a gente precisa fazer? Se eu disse, por exemplo, da questão da estrutura, é necessário investir na estrutura de postos, de hospitais, que inclusive, se tratando da questão pública, a gente pode falar de parceria entre empresas, né, de tecnologia e instituições públicas. A saúde privada, a gente também tem que ter todo o cuidado, porque nesse ponto aí nós temos um médico, que ele pode ser a peça mais fragilizada do processo. A gente não sabe o quanto que ele vai ser, aspas, explorado nesse processo, certo? Então, com relação ao Conselho Federal de Medicina, o que ele pode fazer? Oferecer treinamento, oferecer capacitação. A regulamentação da telemedicina, ela precisa ser discutida e ela precisa ser organizada com relação à remuneração, com relação a número de pacientes, com relação a plataformas que vão ser usadas, com relação à ética, criar canais de denúncia. Então a gente está falando de algo muito sério, certo? Corre-se o risco, inclusive, muitos médicos levantam essa questão, de alguns municípios no Brasil não receber médicos de jeito nenhum. Para que eu vou investir na presença de um médico aqui se eles podem estar do lado de lá? Isso não é bom, obviamente. Tem uma frase que eu achei bem interessante, que eu acho que é foi dita ano passado por um médico de Pernambuco, e acho que ele é do Conselho Regional. Ele diz assim: olha, a tecnologia já permite que os aviões, eles voem sem o piloto. Você entraria no avião sem piloto? Isso é para vocês refletirem. Então, o que nós temos que colher disso aí é o que isso pode melhor nos proporcionar. Isso só vai nos proporcionar o melhor se for democratizado o acesso. Então, se a estrutura e a capacitação chegar realmente para todos, mas também se for regulamentado, especificando quais as regras de conduta. Certo, meus amores? Falei demais. Então é isso, meus lindos. Vamos escrever, vamos treinar, vamos refletir sobre isso, certo? Uma observação final. A regulamentação da telemedicina no Brasil só vale até o final da pandemia. Depois a gente volta para a estaca zero, ou seja, não temos regulamentação. Mas óbvio que essa regulamentação agora, em caráter emergencial, ela abre uma discussão que vai ser extremamente importante para a sociedade brasileira esse ano e nos anos vindouros, certo? Então é isso, escrevam, beijos, saudades de todos. Tchau, tchau!